Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Indicações de proposta. Digníssimos colegas desembargadores, aproxima-se o término do biênio da gestão que me foi conferida pelos pares. Tenho a satisfação de concluir a jornada com a certeza do dever cumprido. Os desafios encontrados foram inúmeros, mas todos receberam o tratamento necessário à superação. Isso se demonstra pelo reconhecimento que o nosso Tribunal de Justiça obteve em diversos fóruns nacionais. Conforta-me o acerto de eleger a eficiência, a transparência, a moralidade administrativa e o diálogo com magistrados e servidores como molas mestras da administração. Foram 2 anos de incessante trabalho, nada foi fácil. Porém, essa dedicação acrescida do apoio dos magistrados e servidores desaguou nos êxitos esperados. Permita-me descrever os principais. O Expresso Judiciário alcançou o julgamento de mais de 22 mil sentenças em 1 ano e meio. Atuou em 30 comarcas e auxiliou outras 10 com treinamento de gestão de secretaria. O mutirão da improbidade administrativa atualmente coloca o tribunal entre os 12 cursos que mais julgam. Houve mais mutirões. Fizemos com participação gerencial do CNJ, o da execução penal, oportunidade em que movimentamos mais de 6 mil processos. O mutirão dos crimes de homicídio atingiu a significativa cifra de 60% dos julgamentos dos delitos do Tribunal do Júri, razão porque nos encontramos em 8º lugar no Brasil no cumprimento desta meta. Eis aí respostas criteriosas, sérias e eficazes para enfrentar o déficit superior a 40 juízes e mais de 1.000 servidores. Nessa linha de acelerar a prestação jurisdicional, realizamos com a inestimável contribuição deste colegiado a distribuição de competência nas unidades judiciárias cíveis desta capital, eliminando assim a anterior disparidade de distribuição processual, uma das causas de acúmulo de processos e demora na tramitação deles. Ainda promovemos a redistribuição de servidores nas unidades dos juizados especiais da capital, distribuindo-os em conformidade com o volume de ajuizamento processual de cada vara. Nos juizados especiais, já instalamos nas comarcas do interior, realocamos da capital para elas um conciliador. Essas medidas foram importantes para o aumento da produtividade nos juizados especiais, atualmente considerada uma das maiores do país. Instalamos a turma de uniformização de jurisprudência, muito importante para definir parâmetros de julgamento dos processos dos juizados especiais, o que tem reflexo na celeridade processual. E um posto do juizado especial no Aeroporto Internacional Luiz Alves, aproximando a justiça dos que utilizam os serviços aeroviários. A designação de assistentes para as comarcas do interior, além de ter sido uma obediência à lei específica, uma resolução deste tribunal, foi uma exigência das circunstâncias em que se encontra o nosso judiciário com a falta de juízes e servidores. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia da gravidade do quadro, a comarca com apenas um servidor efetivo, exatamente o diretor da secretaria. Por outro lado, o CNJ publicou resolução ordenando a valorização do 1º grau de jurisdição, onde mais de 70% dos processos ajuizados são concluídos. As nossas estatísticas comprovam o acentuado aumento da produtividade com tais nomeações. Como um Davi no meio de tantos Golias, entre 91 tribunais de todo o Brasil, ficamos na primeira colocação em gestão estratégica, conforme divulgou o Conselho Nacional de Justiça, e logo no 1º ano de gestão. Continuamos os investimentos em estrutura física e material. Por exemplo, inauguramos os fóruns de São Paulo do Potengi, Poço Branco e Areia Branca. Além disso, acabamos de inaugurar o Complexo Judiciário, que reúne todos os juizados especiais cíveis e criminais da capital, exceto da Zona Norte, as varas cíveis e criminais do Fórum Jales Costa e as turmas recursais de uniformização. Certamente haverá maior eficiência na prestação jurisdicional desses órgãos nas novas instalações, atendendo ao anseio da sociedade por uma justiça mais célere. Renovamos o parque tecnológico em cerca de 80%. Foram quase 2.000 computadores novos. Diante da escassez de recursos humanos, não resta outra saída senão apostar na tecnologia. Para tanto, iniciamos a instalação do processo judicial eletrônico, hoje uma realizada em todas as unidades judiciárias cíveis dos juizados especiais, incluindo as turmas recursais,
e da Justiça Comum da capital de Mossoró, Parnamirim e Macaíba. Por isso, estamos cumprindo de maneira adequada a resolução do CNJ, que obriga os tribunais a implantar o PJE. Também concretizamos o processo administrativo virtual, que é o início do fim do uso do papel na seara administrativa no Poder Judiciário Potiguar. Outra realidade tecnológica da gestão é o SIGPRE, Sistema de Automação da Divisão de Precatórios, o qual retira o trabalho manual na organização dos alvarás para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Mecanismo de suma importância de combate a fraudes. Destaque que a divisão de precatórios bateu recorde em pagamentos de benefícios. Só no primeiro semestre deste ano foram 20 milhões pagos. De forma inovadora, o Tribunal está divulgando na internet as dívidas consolidadas dos entes públicos. A nossa equipe de TI, com o auxílio da gestão estratégica, desenvolveu o SIG Eleição, um programa de computador que permite a juízes e servidores, em poucos minutos, escolherem por votação as prioridades para o orçamento do Tribunal. Para o de 2015, já foi assim. Quanto à gestão de informação, este tribunal recebeu o selo Diamante do CNJ, com base no desempenho da instituição, segundo o relatório Justiça em Número. Senti uma alegria inesquecível ao receber o prêmio no Encontro Nacional do Judiciário, em novembro do corrente ano, na cidade de Florianópolis. Entre as cortes estaduais, somente nós e o TJ de Mato Grosso do Sul fomos agraciados com este reconhecimento. Nem mesmo as adversidades financeiras nos fizeram esmorecer. A orientação dada, bater metas, superar desafios, colocar o Tribunal de Justiça no patamar merecido. Apesar do corte unilateral de 126 milhões em 2013 e 2014, feito pelo governo do Estado, a gestão não se deixou paralisar. Assistimos a vitórias notáveis de nossos colaboradores diretos, a exemplo dos juizados especiais, que julgaram 65% a mais de processo em 2013. Conquistamos o selo verde do Ministério do Meio Ambiente. Vencemos, em primeiro lugar, 3 categorias no Combrascom, o que se constitui no maior evento de comunicação social do Judiciário Nacional. E inovamos com o projeto TJ Mais Sustentável, destacado pela imprensa nacional, que despertou o interesse do TJ de São Paulo e de Rondônia em implantá-lo em suas unidades. Criamos o Observatório da Justiça, um sistema que integra informações judiciais e dados administrativos locais, regionais e nacionais, um site que facilita o acesso do cidadão a dados estatísticos do judiciário brasileiro. Essa é a transparência que a sociedade quer ver concretamente. Agradeço a cada magistrado e servidor pelo sucesso da missão. Quero ressaltar o trabalho do juiz auxiliar Fábio Filgueira, Raimundo Carlari e Tatiana Sokolowski. Comparo os 3 a maestro a cargo de uma orquestra, nas quais cada instrumento é afinado para produzir o melhor som, a mais harmônica melodia. Eles conseguiram ser líderes de suas equipes, inspirando a produzir com resultados mais eficientes em favor da nossa instituição e, por conseguinte, dos jurisdicionados que acorrem à justiça. Encerro o mandato de presidente com a imensa satisfação de quem devotou quase 40 anos à magistratura. Não há função mais nobre do que a de busca a pacificação social do julgado. O trabalho de dizer o direito, de julgar, enfim, de resolver conflitos é sublime, uma das maneiras mais elevadas de servir à sociedade. Orgulha-me a condição de magistrado, carreira construída passo a passo, com os méritos de quem dedica aos estudos e ao trabalho. Quando se percorre uma estrada, pode-se refletir sobre a própria caminhada. Ao vencermos uma boa distância, deixamos aquilo que não serve para trás, resta-nos olhar para a frente. E nessa estrada, meus companheiros de viagem também foram os meus familiares. Sem eles não haveria como fazer a travessia, vencer os receios, fazer a máquina se movimentar. A força deles me fez começar, prosseguir e chegar ao fim da gestão de forma serena. Se há um sorriso no meu rosto, é porque tive fé, coragem, paciência para ouvir e decidir. Meu abraço agradecido a cada membro desta corte, a meu modo, cada um contribuiu com esta gestão, seja na forma de ideias, sugestões e críticas, pois ai daquele que não faz do exercício do poder uma chance para aprender. Ao meu sucessor, desembargador Cláudio Santos, os votos de sucesso, que possa realizar tudo o que se compromete para fazer este judiciário maior do que estou deixando. Tenho a convicção do meu pleno êxito, dadas a capacidade administrativa e a inteligência que lhes são peculiares. Então, eu só tenho justamente a agradecer. Esse é um momento que eu estou apresentando um relatório, ainda não é, desembargador Cláudio, o discurso de
lá da transmissão do cargo. Mas eu, como um dever legal, eu tinha a obrigação de prestar um relatório, e eu fiz na forma justamente de agradecimento também aos senhores, porque essa é a última sessão, ela é extraordinária, mas eu tenho o dever de prestar esse agradecimento, porque a outra é uma sessão apenas de posse da transmissão de cargo, que eu farei com muita alegria, com muita honra a Vossa Excelência. Era isso que eu tenho a dizer aos nobres colegas. Desembargador Amaury, indicações ou propostas, desembargador Amaury? Nenhuma, Excelência, a não ser repetir o que já fizemos formalmente, como é de praxe todos os anos, nessa época, através dos cartões de Natal. Estamos em véspera de Natal, chegado o fim do ano, nossa última sessão do ano, reiterar aos colegas, servidores, amigos, Ministério Público, os votos de um bom Natal, de muita paz, de saúde para todos, um feliz 2015, que em 2015 possamos continuar nessa labuta, trabalhando mais e acertando mais, Excelência. Somente são os votos que eu quero externar neste momento, senhor presidente. Desembargadora Judite. Parabenizo Vossa Excelência pelos feitos durante a gestão de Vossa Excelência. Quero agradecer a moção de congratulações pelo meu aniversário e quero, embora assim um momento, a gente está numa fase festiva, mas eu quero pedir folgas compensatórias nos dias 6, 9, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Aí, se Vossas Excelências estiverem de acordo, o doutor Nilson, que estará me substituindo, continuará. Todos de acordo com a proposta da desembargadora Judite, aprovada à unanimidade, desembargador. Ainda tem mais alguma, desembargador? Desembargador Cláudio Santos, indicações de proposta. Excelência, quando cheguei a este tribunal e sentei aquela cadeira onde está o desembargador Gilson Barbosa, não tinha a exata ideia do que era percorrer todo esse zigue-zague das diversas cadeiras que integram esta corte. E digo que hoje já estou com saudade daquela primeira cadeira que o tempo se encarregou de fazer essa movimentação. Espero que Deus continue a me dar saúde e, como bem colocou Vossa Excelência, coragem de fazer e de exercer bem as minhas atribuições de magistrado. Eu quero pedir desculpas aos colegas por eventuais excessos cometidos durante as sessões e as reuniões administrativas, excessos que, porventura, tenham ocorrido sem absolutamente objetivo de atingir ninguém, nem muito menos machucar ninguém, mas faz parte do estilo de cada um. Uns são mais proativos, outros são mais recatados, enfim. Nós temos o tempo todo para nos conhecer e acredito que nós nos conhecemos. Como convivi com Vossa Excelência durante muito tempo na Câmara, não apenas no Pleno, com todos, acredito que, chegando a hora de Vossa Excelência se despedir da sua judicatura, da sua magistratura, espero que possa ter aí uma aposentadoria muito tranquila junto à sua família e que possa gozar aí de muitos e muitos anos com saúde e que acredito que dentro dos limites de cada um, Vossa Excelência sempre fez o possível e isso o próprio tempo se encarregará de melhor dizer. De forma que registro, como faço ao final de cada ano, essa palavra de humildade pelos erros, pelos desacertos, pelos excessos, e tenho a cada ano que aprender mais, não somente com a experiência que vai aumentando de volume, mas, sobretudo,
com a divergência, o que é a marca indelével dos colegiados. Eu registro isso e desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de saúde, inclusive para as famílias dos que fazem o Tribunal de Justiça. Desembargador Expedito. Excelência, eu quero fazer para Vossa Excelência as minhas palavras, parabenizando Vossa Excelência e toda a equipe que nesses 2 anos teve Vossa Excelência, certo? Foi uma administração que vai ficar marcada nesse tribunal. E queria desejar a todos também um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E avisar, você avisasse que o VADMEC, já o atualizado, até junho de 2014, já está na mesa de todos os embargadores. E o antigo foram os gabinetes, certo? E até junho atualizado. E até 31 de dezembro pode entrar no site do VADMEC Acadêmico de Direito, que a atualização até 31 de dezembro vai estar disponível 1º de janeiro para todos os magistrados do Rio Grande do Norte. Isso aí. Muito obrigado, senhor. Desembargador João. A sua equipe, Obrigado. pela gestão, pela forma como tratou os magistrados, e aproveitar para reiterar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo de muita paz e saúde, realizações, que Deus nos permita cumprir o nosso mistério no próximo ano e que essas bênçãos se estendam aos familiares e aos amigos. Desembargador Rivaldo. Excelência, também gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela sua profícua gestão. Desejar a todos os colegas, familiares, servidores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Agradecer a moção de congratulações aprovada em nome de Ana Célia, minha esposa. Propor uma moção de congratulações pela eleição do Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Todos de acordo com a moção. Está aprovado, Excelência. Presidente. Foi eleito. Okay. Finalmente, dizer que o nosso relatório de gestão da Corregedoria Geral de Justiça para o biênio 2013-2014, a exemplo, segundo me informaram, do relatório também da presidência, não chegou a tempo para que fosse distribuído. Veio apenas um exemplar, ainda assim... Da escola também. Da escola também, o desembargador Expedito acrescenta. Ainda assim, não dentro do que foi acertado no contrato. As dimensões são maiores. De forma que não vai ser distribuído hoje e, tão logo seja recebido, então os senhores desembargadores receberão esse relatório de gestão. E era só, Excelência. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus por ter integrado a equipe de direção conduzida por Vossa Excelência. Devo dizer aos colegas que, como vice-presidente, procurei me comportar como tal e até mesmo aparentemente ausente das decisões conduzidas por Vossa Excelência. Mas o fiz também de propósito, para que Vossa Excelência, enquanto a cabeça maior do Judiciário, pudesse pôr em prática, como pôs, com muita eficiência, com muita alegria, com muita felicidade e com muita humildade, o plano de governo por Vossa Excelência implantado. Confesso que algumas vezes fui procurado, você como presidente resolve isso? Não, eu não resolvo, porque isso compete exatamente ao presidente, eu respeito o meu presidente. Eu poderia, numa eventual situação, externar minha exposição de apoio àquele pleito, mas nunca interferir diretamente. E eu fui feliz com isso, porque os métodos loiros da excelente administração produzida por Vossa Excelência, cabe a Vossa Excelência, e naturalmente extensiva, como Vossa Excelência fez, a toda a equipe, aos juízes já nominados, aos servidores como todos, aos serventuários, aos cedidos e aos terceirizados. Então me orgulho muito, e lhe digo sem medo de errar,
a presidência de Vossa Excelência, que se encerrará no dia 2. Foi uma das mais profícuas de todos os tempos que o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte registrou. Parabenizo todos os demais. Convivi, não com todos, porque cheguei aqui há pouco tempo, mas a beleza, a maneira de dizer, a maneira de conduzir, realmente merece aplausos e de pé. Enquanto vice-presidente, digo que eu me comportei como tal, desembargador amigo. Eu acho que o vice é, mas não é. Termina sendo, mas não é. Ele tem que ficar na dele. Usando a viúva Porcino. Pronto. Tem que ficar na dele como eu fiquei. Apoiando aquilo que fosse convocado a apoiar e estimulando aquilo que fosse estimulado a apoiar. Enquanto vice-presidente, na atividade fim do próprio cargo, distribuí com os senhores na última quarta-feira o nosso relatório de gestão. Uns dizem que é de gestação, eu digo, não, é de gestão mesmo, é de produtividade, é de eficiência do que foi feito, ao ponto de ter sido publicado, não só pela nossa imprensa interna, através da doutora jurídica, que o processo, durante esse biênio, um processo, um recurso administrativo extraordinário, ou dissidente qualquer, não demorou mais do que 15 minutos na nossa apreciação. Isso eu digo, isso não foi na apreciação de Saraiva, foi na apreciação da vice-presidência, que para mim não tem nome, e ela está acima de mim, porque a instituição é ela. Por acaso, porventura, eu ali presidi com muita alegria e com muita honra. Me preocupei no primeiro momento, como eu vou me conduzir com o desembargador Adesso. O convite de Vossa Excelência deve lembrar, foi um pouco insistente. Saraiva, aceita. Diga, amigo, eu estou precisando de tranquilidade, mas você vai ter, e realmente eu consegui retirar esse Vossa Excelência. Então, quero agradecer a Vossa Excelência pelo apoio, quero agradecer a cada colega que indistintamente realmente me apoiou, me ajudaram a suplantar as dificuldades. Quero agradecer a minha equipe, através dos doutores Flávio Barbalho e doutora Adriana Santiago, aos colegas que eu trouxe, aos servidores que eu trouxe no meu gabinete, porque a vice-presidência, ela não existe, né, Excelência? Ela não tem quadro, não tem pessoal, a gente teve que ir, como Vossa Excelência sabe, improvisar. Mas deu tudo certo. E eu me orgulho quando escuto o Cláudio Santos dizer, quando eu já pleitei alguma coisa para o futuro, Saraiva, não peça nada não, que você tem hoje uma das melhores equipes de assessores do tribunal. E é verdade, doutor. E eu agradeço por isso a todos. Tenho certeza que, como disse, a sua família, a família de Vossa Excelência, está orgulhosa. Dona Zélia deve estar aplaudindo, todos os seus filhos. De sorte que Mossoró também feliz. A presidência de Vossa Excelência foi marcante. E agradeço a Deus por tudo isso, a cada colega. E no ensejo, naturalmente, estendo a todos que aqui estão, que nos ouvem, um Natal, apesar de ser trivial, muito diferente do que se pensa, o Natal do presente. O Natal, na verdade, deve ser o Natal da fé, da credibilidade, saber que existe que Deus, que nós somos filhos dele, e que nada mais se comemora do que o nascimento do nosso irmão Jesus Cristo. Se todos pensassem assim, a vida seria bem melhor, desembargador. E estender também no ensejo um ano novo repleto de felicidade, de realizações acima de tudo, mas sempre com base, tudo isso que eu falei, na gratidão, que ela é a grande arma do cidadão, do ser humano. Gratidão. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Do amigo. Senhor presidente, de forma breve eu gostaria também de deixar meus cumprimentos aqui, depois darei de forma mais pessoal aos meus colegas, mas da satisfação de conviver durante todo esse ano com todos os senhores. O julgamento monocrático é mais confortável, mais, digamos assim, sossegado, mas o colegiado tem uma riqueza de aprendizado que só ele é capaz de promover. E não só o aprendizado acadêmico, mas o aprendizado como pessoa. E que Deus me ajude e ajude a todos nós, que no próximo ano continuemos todos a partilhar desse convívio. Alguns nos deixarão de forma, por assim dizer, formal, mas informal continuará fazendo parte desse tribunal. Todos que fazem
a direção dessa casa, não é só Vossa Excelência que entrega hoje, mas também entrega ao vice-presidente, desembargador Saraiva, à Corregedoria, desembargador Vivaldo, a todos os meus cumprimentos pelo trabalho desempenhado dentro do esforço de cada um, e dizer que a vida nos mostra que nós não fazemos o que quer, nós fazemos o que é possível a cada um de nós fazer de acordo com as possibilidades, as ferramentas dadas que estão ao nosso alcance. E, em particular, Vossa Excelência talvez não tenha essa oportunidade, porque será posse o recesso, mas Vossa Excelência, em particular, deixa a presidência e, logo em breve, deixa a ativa do Poder Judiciário. Então, meus cumprimentos pessoais a Vossa Excelência, e talvez não tenha essa oportunidade, mas dizer que foi um privilégio o convívio, ainda que por curto período de tempo, com Vossa Excelência aprendi muito. E todos os meus votos, melhores votos na vida que segue. Desembargador Décio. Desembargador Lilermando. Senhor presidente, a exemplo do que fizeram os que me antecederam, meus colegas, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e toda a sua equipe, como igualmente o faço em relação aos demais dirigentes deste período que se encerra, o presidente, o vice-presidente, o corregedor e os demais que estão exercendo os seus cargos, que entregarão agora no dia 2. Parabenizá-los, cumprimentá-los pelo cumprimento de suas missões. Como disse o desembargador Amilcar, na vida a gente não faz o que, nem tanto que gostaria, mas o que é possível, com compromisso, com esforço. Ao ensejo do Natal que se aproxima, desejar a todos felicidade, como disse o desembargador Saraiva, que possamos realmente ter uma comemoração de um verdadeiro Natal e, acima de tudo, de forma pessoal, agradeço a Deus ao ensejo do término do ano judiciário e também de mais um ano. Agradeço a Deus pela vida, pela família, pela saúde e por esses 5 anos de convivência neste tribunal, depois que ele, o autor da vida, aqui me trouxe, depois de me haver convocado nos longínquos anos de 1980, precisamente no dia 25 de setembro de 1980, completado já agora 34 anos de magistratura, e quero agradecer pelo convívio aqui neste tribunal, onde tenho aprendido muito, reforçado minhas convicções com os debates, e convívio harmônico, o coleguismo, a amizade e o aprendizado. Desejar a todos os serventuários de todos os níveis do Poder Judiciário, não só deste Tribunal de Justiça, mas do Poder Judiciário como um todo, que possamos buscar e possamos ser alvo da bênção e da graça e da misericórdia do Senhor. Feliz Natal a todos. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, colegas desembargadores, senhores servidores. Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse estendido aos eminentes desembargadores, incluir a proposição destinada ao desembargador Marcelo, ao seu vice, que é o desembargador Roberto Machado, e ao corregedor, que é o desembargador Fernando Braga. Do mesmo modo que, na mesma ocasião, também foram indicados os juízes Marco Bruno e Almiro Lemos, para, respectivamente, serem os juízes diretor e vice-diretor do Fórum da Seccional da Justiça Federal Rio Grande do Norte, no biênio 15-16. Então, eu gostaria que fosse, se assim entender, nós vamos aditar a proposta do desembargador. Fica como sendo a mesma do desembargador Vivaldo. Você? Só incluir, sendo a mesma, o desembargador Vivaldo incluiria esses nomes, não Okay. eu, o desembargador Vivaldo. Ok, excelência. No mais, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela administração, pela gestão profícua. Acredito que Vossa Excelência fez o que queria, naquilo que pensou enquanto estava na expectativa de ser presidente. Conversávamos algumas vezes, e Vossa Excelência acredito que deva ter conseguido fazer, se não tudo, mas pelo menos aquilo que foi a essência do que foi pensado por Vossa Excelência, e naturalmente isso também com a colaboração da sua equipe. Eu também parabenizo o desembargador Saraiva na qualidade de vice-presidente
que também fez um trabalho, embora não trazido aqui detalhadamente o relatório, mas nós receberemos isso em gabinete, de um trabalho, não é, também muito profícuo. Estendo também ao eminente corregedor, desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro, a excelência de seu trabalho na gestão da corregedoria. O faço também em relação ao desembargador Cláudio Santos, no trabalho desenvolvido pela corregedoria e, por via de consequência, também a minha eminente irmã, desembargadora Maria Zeneide, na direção da revista do Tribunal... Os trabalhos sociais, que eu esqueci, Não, desembargadora. Da revista de jurisprudência do Tribunal. Eu quero também parabenizar e dizer que também estou me despedindo nesta data da vice-direção da Escola da Magistratura. E eu quero parabenizar o trabalho levado a cabo pelo eminente desembargador Expedito Ferreira, que, com muita honra para mim, convidou para ser o seu vice-diretor e eu aceitei. E eu digo que tudo que foi feito, e que não foi pouco, se Vossa Excelência pegar o relatório da Escola da Magistratura, da gestão do desembargador Expedito Ferreira, vai ver que foi feito muita coisa. E eu posso dizer isso de cátedra, já que eu fui 8 anos diretor daquela escola, fui o seu segundo vice-diretor, após o desembargador Manuel Araújo, conheço aquela escola e digo que Sua Excelência fez, e aonde eu não contribuí com nada para não dizer, com quase nada para não dizer nada. Então, eu quero parabenizar o desembargador Expedito Ferreira pela excelência do trabalho desenvolvido na Escola da Magistratura. O mérito é, sim, do desembargador Expedito Ferreira. Senhor presidente, eu também estou me despedindo e quero agradecer da turma recursal, da turma de uniformização de jurisprudência, que, com a graça de Deus, né, e necessariamente com o placer dos eminentes desembargadores, a partir do dia 2 de janeiro ficará a cargo do desembargador Amaury Moura. Mas eu queria também agradecer aos servidores lotados, que não são muito, apenas um, mas todo o corpo que integra as turmas recursais dos juizados especiais, que por sua vez ajudam a turma de uniformização de jurisprudência do Estado do Rio Grande do Norte, que é uma turma bastante prestigiada no Brasil. A turma de uniformização de jurisprudência do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos praticamente 7 súmulas, uma delas paradigmática, que é referência àquela que diz respeito que o corretor, as construtoras que lançam seus planos e que não podem cobrar aquele percentual a ele devido por ocasião conjuntamente desse plano lançado ao corretor. Embora isso seja objeto de discussão, eu recebi o sindicato nessa semana agora passada, na pessoa do seu vice-presidente, o engenheiro e presidente da Ecocil, Silvio Bezerra, e eu vou transmitir ao desembargador Amaury esse material que está comigo. Mas então eu quero dizer que foi muito honroso para mim o tribunal ter me escolhido para ser o primeiro presidente da turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais do Rio Grande do Norte. E me despeço com muita alegria e com um trabalho profícuo, cujo relatório será encaminhado a Vossa Excelência a tempo e modo. E aí, senhor presidente, eu quero desejar aos colegas desembargadores um Feliz Natal, um bom Ano Novo e que nós tenhamos, nesse ano que se avizinha, um excelente ano de muito trabalho. E dizer que é uma satisfação poder trabalhar aqui com o que há de mais excelência na área jurídica do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, primeiramente eu quero dizer a todos os meus colegas e quem está aqui que trabalhamos 17 anos juntos, lá na terra de Nilo Pereira, nos Verdes Canaviais. E hoje é uma sessão, naturalmente, para a gente se despedir mesmo, para a gente se emocionar mesmo, para a gente dizer, agradecer mesmo. E eu acho que nem precisa da gente
nós aqui falarmos e, ao mesmo tempo, acho que ele precisa de dizer as coisas boas, os apes que o tribunal teve no país todo. Eu já disse aqui e repito, muito emocionada quando o tribunal recebeu o selo diamante. E naquela oportunidade, o cerimonial chamava o desembargador Anderson, do Tribunal do Rio Grande do Norte, que vai receber o selo diamante. Eu sou uma admiradora profunda desses prêmios todos que nós ganhamos, porque não é a individualização da pessoa que faz a instituição, é ela, através de seus servidores entusiasmados, seus desembargadores, seus juízes, que fazem muito grande. E nós somos grandes, sim. Nós somos, assim, vistos de maneira diferente, onde a gente chega, nas oportunidades que a gente tem, não somente no CNJ, mas em todos os momentos onde a gente está. Eu só tenho que dizer que Vossa Excelência vai se aposentar, mas eu acredito que na sua áurea está aqueles canaviais de Ceramiri. Parabéns, e que Deus o acompanhe sempre. Muito obrigado. E, de outra forma, senhor presidente, eu trago aqui um relatório anual tanto do gabinete quanto da Câmara Criminal, da qual eu sou presidente. E eu gostaria somente de dizer que essa produção, todas com dados do CNJ, num total de processos recebidos de 1.493, total de processos concluídos 1.541, processos analisados no gabinete 2.764 e atendimentos realizados 48. E o que eu digo sempre lá no meu gabinete é que quanto mais a gente deixa sair os processos, menos pessoas vêm no nosso gabinete. E eu fiquei muito feliz com esse número, 48 pessoas, advogados e pessoas que estiveram lá no gabinete. E na própria Câmara, nós tivemos também aí 48 sessões, 196 pedidos de sustentação oral, 1.173 habeas corpus julgados, apelação criminal 1.123, recurso em sentido estrito 196, recurso ex ofício 2, carta testemunhável 1, correção 5, agravo execução criminal 35, agravo interno em habeas corpus 1, agravo interno em apelação 2, agravo regimental 2, agravo regimental em habeas corpus 6, regimental em procedimento 1, investigatório nenhum. E, no total, nós tivemos aí 2.647 processos julgados na Câmara. Eu quero dizer, senhor presidente, que no momento em que a gente continua à frente lá da Câmara e com relação a essa direção que se despede, eu quero parabenizar a todos pelo empenho, pelo desapego, pelas críticas positivas e negativas, que também são construtivas, por tudo aquilo que Deus nos deixa passar. E eu naturalmente, hoje, eu somente vou fazer o lançamento dessa revista, porque não tive outra oportunidade de fazê-lo, infelizmente. E, assim, eu peço que Vossa Excelência me conceda a palavra após o último a falar nessa sessão. Pois não, senhor. Pois não. Desembargador Ibanez. Presidente, eu considerei oportuno fazer um comentário e divulgar umas informações para que a opinião pública tenha conhecimento do trabalho realizado pelo Poder Judiciário, especialmente por esta Corte. O registro é de que eu li em algumas opiniões veiculadas na mídia que o tribunal concedeu férias aos advogados para também se beneficiar dela não trabalhando durante o mês de janeiro, até o dia 20 de janeiro. Como se nós ficássemos de férias, não trabalhássemos nesse período. Eu começo a informar que a sessão do dia 7 de reabertura dos trabalhos judiciários já tem pauta publicada e processos que serão julgados
naquela ocasião. E, além disso, eu trago aqui os números das câmaras cíveis que eu tive o trabalho de fazer para efeito de estatística, que nós não divulgamos nossa estatística do tribunal especificamente. Está disponibilizado no site do CNJ, como está de toda a magistratura nacional. E esses números que eu estou trazendo aqui são números oficiais que correspondem a essas informações que cada um de nós tem a obrigação de prestar ao Tribunal, ao Conselho Nacional de Justiça. Eu vou apresentar os números totalizadores apenas, por Câmara e por relator. Começando com a primeira Câmara Civil, na ordem alfabética, o desembargador Amilcar recebeu 4.000 até 30 de novembro de 2014, porque o relatório de dezembro só será enviado em janeiro. Até o dia 30 de novembro, o desembargador Amilcar recebeu 4.036 processos, concluiu 4.661 e proferiu 2.706 decisões monocráticas. 2.706 decisões monocráticas. O desembargador Dilermando recebeu 4.960 processos, julgou 4.195 processos, perdão, 3.813 processos, julgou 3.049 e proferiu 6.261 decisões monocráticas. O desembargador Expedito recebeu 3.543 processos, julgou 3.245 e proferiu 1.885 decisões monocráticas. A primeira Câmara Civil, portanto, recebeu, durante esse período, os 11 meses de 2014, 11.389 processos, concluiu 10.945 processos e os 3 julgadores proferiram 10.852 decisões monocráticas. A segunda Câmara Civil, eu recebi 3.221 processos, julguei 3.201 e proferi, esse aqui eu estou chamando de julguei o julgamento como relator. E como decisão monocrática, eu proferi 3.692 decisões. A desembargadora Judite recebeu 3.148 processos, julgou 3.351 e proferiu 3.977 decisões monocráticas. O desembargador Vigílio recebeu 3.156, julgou 4.268 e proferiu 1.122 decisões monocráticas. A segunda Câmara recebeu 9.925 processos, julgou 10.820, com um total de 8.791 decisões monocráticas. A terceira Câmara, o desembargador Amauri, recebeu 3.705 processos, julgou 3.620 e proferiu 2.197 decisões monocráticas. O desembargador Cláudio Santos, 3.793 processos lhe foram distribuídos, concluídos 3.118, com 3.829 decisões monocráticas. E o desembargador Rebouças, 3.868 processos distribuídos, 3.330 processos concluídos, com 1.957 decisões monocráticas. No total da terceira Câmara, foram 11.366 processos, 10.068 concluídos e 7.983 processos, decisões monocráticas pelos 3 julgadores. Em resumo, as câmaras cíveis receberam, em 2014, 32.680 processos, julgaram 31.833 por voto e 27.626 processos, decisões monocráticas proferidas pelas 3 câmaras cíveis. A Câmara Criminal, naturalmente, a desembargadora Zeneide fez o relatório dos 3 integrantes da Câmara Criminal. Então, com esses números aqui, nós mostramos quanto produzimos em decisões, quanto o tribunal está trabalhando nesse período.
esse relatório, naturalmente, é detalhado e mensal. Os números que constam nele são por mês. Eu não vou ler aqui porque ficaria muito alongado. Basta aqui o resumo desses dados para demonstrar para a sociedade que nós estamos aqui a trabalhar e a produzir efetivamente, independentemente de ter recesso ou férias a advogado, que aí, explicando para quem não entender, é só para efeito de contagem de prazo processual e não para efeito de suspensão de trabalhos. Bom, feito esse registro, senhor presidente, o mais confraternizar com todos, especialmente com quem está deixando a administração do tribunal, Vossa Excelência, o corregedor, o vice-presidente, o ouvidor, o diretor de revista, toda a equipe que, juntamente com seus principais responsáveis, contribuíram para esses 2 anos de gestão do Poder Judiciário. Nesse período, nós precisamos refletir sobre o que fizemos e o que iremos fazer e poderemos fazer muito mais. Temos a contar aqui, que eu chamo do braço cultural do tribunal, que é a Escola da Magistratura. Desde do início que a escola realiza esse trabalho de pensar ideias e sugestões para contribuir com a administração do Poder Judiciário. Inclusive, ampliou agora com a capacitação de servidores e com o aperfeiçoamento dos magistrados. Isso é um trabalho relevante, que nós sabemos que quanto mais os servidores são qualificados, mais aperfeiçoado também será o trabalho produzido. Faço esse registro também porque não é comum se divulgar o que a Escola da Magistratura faz, se apenas para promover cursos para os juízes se afastarem do expediente. Não é bem assim. Então, são informações que precisam chegar à opinião pública, que penso que a assessoria de comunicação deve divulgar, sim, porque não é só mostrar que nós estamos aqui em sessão julgando processo. Isso aqui é o dever principal nosso, é a atividade fim. Mas essa atividade fim precisa ser aprimorada a cada dia e por meio das formas que nós temos à disposição. Porque os recursos materiais e pessoais são extremamente escassos. Agora, faço um cumprimento rápido aos que irão chegar, porque estão dentro dessa perspectiva que eu quero dizer, que para 2015 nós começamos entusiasmados, mesmo diante de todas as dificuldades possíveis. Esse momento ainda não é de enfrentar as dificuldades de 2015, é de demonstrar o entusiasmo, que aproveitamos essa data de reflexão, de meditação, em que nós esquecemos um bocado de coisas que não são valiosas e pensamos em outras que são valiosas, pelo menos do ponto de vista espiritual, para sonhar que em 2015 nós teremos confraternização aqui eu me refiro a um ambiente fraterno de convivência em que todos irão contribuir para um judiciário melhor e para uma sociedade mais justa. Portanto, os cumprimentos daqueles que irão assumir a gestão deste tribunal e me colocando à disposição para contribuir. Como eu digo, que cada um fazendo sua parte, nós engrandeceremos essa instituição e, com ela, cada um de nós será maior. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, agradeço de início aí a moção de congratulações que foi acolhida aqui por todos em relação à minha esposa, Ana Fabíola. E eu, assim como o desembargador Gil, somos aqui os novatos. No zigue-zague que foi feita referência pelo desembargador Cláudio, eu apenas dei um passo. Então, já aprendi, nesse passo, já aprendi muito aqui nessa convivência colegiada. E vejo que tenho muito a aprender ainda. E pode deixar. Estou aberto, assim, e certo de que só tenho a crescer nesse convívio aqui com os senhores. E agradeço pela paciência que todos demonstraram ter
neste convívio. Desejo um Feliz Natal, um 2015 repleto de realizações. E, com relação a Vossa Excelência, eu peço permissão para me utilizar da linguagem popular. Tem um ditado que diz que rei posto, rei morto. E Vossa Excelência, na minha concepção, continuará vivo, lembrado, e da minha parte, o meu respeito e a mão sempre estendida que Vossa Excelência precisar. Então, tudo de bom para Vossa Excelência. Parabéns. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público, eu quero tão apenas, em face do dia da hora, e nós temos outros compromissos, a lhes agradecer pelos cumprimentos, pelo meu aniversário a ocorrer na véspera de Natal próximo, e também estender os votos de boa-fé aos demais servidores que não são magistrados de todo o Poder Judiciário. E, assim dizendo, que desejo um Feliz Natal e um Ano Novo próspero e cheio de felicidade. Muito obrigado a todos. Muito bem, Desembargador Ibanez, a colocação de Vossa Excelência foi muito oportuna e acredito que desde o ano passado nós já chegamos a divulgar esses números, o que parece ser uma coisa impossível para quem não vive o dia a dia do julgamento como nós. Num cálculo que foi feito, salvo engano, no ano passado, cada integrante da Câmara Civil, e eu não me refiro aos integrantes da Câmara Criminal, porque os processos são bastante diferentes, claro, e não há processo repetitivo na Câmara Criminal, como nós temos, que nós tivemos cerca de 800 participações em julgamentos por mês, em média, da Câmara Civil ano passado. Com o julgamento paulista este ano, não apenas eu sinto que propiciou um maior volume de julgamentos, como, sobretudo, o fato de que a gente possa tomar conhecimento do voto do colega de maneira antecipada facilitou muito mais a compreensão do que a gente está exatamente entendendo aquela leitura dos processos mais intrincados, mais complicados, assim, na hora da leitura. Esse conhecimento prévio nos deu uma condição de julgar melhor, eu não tenho dúvidas. Uma questão que a gente vinha discutindo aqui há muitos e muitos anos, como faz o STJ, os tribunais federais e outros tantos tribunais pelo Brasil. Deu mais qualidade, no meu entendimento, ao julgamento, do que a gente, de surpresa, pegar aquela diversidade toda de assuntos. Relativamente à questão da produtividade, também a gente está de convir, na prática, que quando nós saímos de férias, os juízes que nos substituem, uns são mais produtivos do que outros. E isso pode atrapalhar um pouco os nossos números, as nossas estatísticas, embora a questão da quantidade não seja tão importante, né? Então, é um registro que eu faço e que esses dados serão divulgados oportunamente, porque isso traz surpresa, isso surpreende até os juízes que nos substituem e que chegam a esse tribunal pela primeira vez. Então, como se trabalha no Tribunal de Justiça em termos de produção, de decisão, eu acho isso extremamente relevante, no sentido de levar ao conhecimento público, ainda com mais clareza, com mais ênfase, realmente uma prestação de contas perante a opinião pública importantíssima. Desembargador Cláudio, um breve relato. Certa vez eu recebi um advogado no meu gabinete, ele pedindo celeridade na apreciação do processo dele. Eu disse que iria dar a celeridade que me fosse permitida, tendo em vista que havia outros processos também aguardando a vez, que tinham questões de prioridade, também estavam distribuídos há mais tempo do que ele, e ele continuou insistindo, sem ser de forma incisiva. Eu expliquei a ele a situação e dizendo que é a questão do que tínhamos fazendo dentro da possibilidade e a quantidade de processos que
já tínhamos recebido até aquele período, que aconteceu por volta de julho. Quando eu informei os números parciais, que eram bem inferiores, o advogado simplesmente olhou achando que eu estava mentindo. Inclusive, os colegas que estão na Justiça Eleitoral, que tem 4 sessões ordinárias por semana, o volume de trabalho realmente é muito grande. É muito grande. Só para fazer um registro, desembargador Amilcar, eu ontem à noite encontrei com um advogado militante da comarca de Natal, inclusive com uma banca respeitável, e ele registrou: desembargador, eu queria aproveitar o momento do encontro e registrar para Vossa Excelência que estou surpreso com o Tribunal de Justiça pela agilização do julgamento do escritório, quase que perdia prazos, porque quando nós procuramos o recurso já tinha sido julgado e publicado o acórdão. Fiz esse registro ontem, eu posso até dizer o nome aqui, foi Bruno Macedo. Não, você veja, por exemplo, a questão dos agravos, nas liminares dos agravos. Os advogados dizem que tem que correr, porque senão quando chegar aqui já está decidida a liminar. Porque é 24, 48 horas. Isso é muito bom. Todos as liminares em agravo, mandado de segurança. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só para aditar o meu pronunciamento, ao mesmo tempo em que registro a presença da doutora Rádia Rayane, presidente da Associação dos Magistrados, aproveitar para estender os nossos agradecimentos, não só ao doutor Flávio e à doutora Adriana que eu fiz, mas todos os magistrados, a doutora Rayane, o agradecimento pelo apoio que foi dado à vice-presidência e cobrar desde algum apoio que deverá ser dado à corregedoria, apoio nós assumimos. E a corregedoria apoia os juízes. E também, senhor presidente, eu fui omício, peço até perdão ao doutor Juvino, não ter estendido os agradecimentos à sua excelência, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça, esses agradecimentos de apoio também, de ano vindouro bem próspero, a todos os procuradores e promotores do Estado do Rio Grande do Norte. E, por fim, a minha querida desembargadora Zeneide, que levou, depois de Zeneide, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte passou a ser conhecido no seu viés social. O NAPS realmente, com Justiça na Praça, Aprenda o Seu Direito, e esses N programas que Vossa Excelência também fez questão de apoiar, e eu que tive a felicidade de substituí-la eventualmente. Cresci muito quando eu vi, como está aqui na revista, recomendo que todos verifiquem bem apresentável, o que é o judiciário, não o judiciário judicante, o judiciário que dita a lei, mas o judiciário do social, que mostra, inclusive, ensina ao jurisdicionado como ele pediu o seu direito, como ele pode tirar o seu direito. Então, desembargadora Zeneide, a equipe aqui presente, Fran, o nosso querido Paulo e demais, nosso agradecimento e alegria de ter sido seu substituto em algum momento. Era só isso, presidente. Palavra ao Ministério Público. Excelência, o Ministério Público gostaria de, aproveitando o momento da sessão administrativa, agradecer bem-oradamente cada um dos desembargadores, a pessoa de Vossa Excelência, servidores, magistrados com quem convivemos no decorrer desse ano, agradecer o acolhimento, a convivência, o aprendizado, o respeito pessoal e institucional que tive e tenho gozado no decorrer desse ano. Parabenizar Vossa Excelência a gestão no decorrer desse biênio, desejar um retorno na integralidade à convivência familiar, com muita paz, muita saúde, muita comunhão. Desejar ao desembargador Cláudio Santos e todos aqueles que irão assumir a gestão do Poder Judiciário nos seus diversos órgãos administrativos e jurisdicional, desejar na pessoa de Vossa Excelência, desembargador Cláudio Santos, pleno êxito, sucesso, como seridoense, já sabemos que é natural a dedicação, o afinco, o desejo e a força para que as coisas aconteçam. E eu acredito que realmente o Poder Judiciário está cada vez mais se fortalecendo, seja nos seus viés tradicionais, como diz o desembargador Saraiva, mas também nos seus viés novos, como é o caso dessa vertente capitaneada pela desembargadora
Zeneide, no tocante à sua atuação social, educacional, né, e que tem gerado tão bons frutos. Nesse contexto, o Ministério Público então, deseja um Natal pleno de paz, saúde, harmonia, comunhão familiar a todos aqueles que integram a magistratura, né, e o faço na pessoa da doutora Raja Ayane, a quem peço que transmita aos demais magistrados essa palavra do Ministério Público, aqueles que integram o Ministério Público, os senhores procuradores de justiça, os senhores promotores de justiça, serventuários e colaboradores, e a toda a sociedade que tem um sistema judiciário, né, pujante, como é o caso do sistema judiciário potiguar, nas suas diversas vertentes, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia. E, para finalizar, desejo um 2015 pleno das bênçãos de Deus, muita saúde, paz e comunhão com a família, com a sociedade, com as instituições com quem nós convivemos. Muito obrigado. Eu quero convidar a todos que a desembargadora Zeneide vai fazer o lançamento, agora já de imediato, da revista de jurisprudência, da qual ela é a diretora. Não é isso, desembargadora? Chama Justiça na Praça. Justiça na Praça. Praça. A jurisprudência é lá embaixo. É lá embaixo. E agora é a Justiça na agora, Praça. Com a palavra, excelente. Pois não, senhor presidente, senhores colegas e colega aí também, Rádia, meus queridos que fazem o NAPS e todos aqueles que estão aqui consignados nessa revista, que eu não vou declinar o nome, porque são muitos, apenas acrescentando aqui um jovem lá da engenharia chamada Samir. E eu inicio, senhor presidente, com as palavras de Goethe. O que ele diz? A alegria e o amor são as asas dos grandes feitos. E é essa alegria e esse amor que vocês, que fazem o NAPS, desenvolveram ao longo de toda essa caminhada. E eu digo, revista Justiça na Praça. Que lição de cidadania! Quantos municípios beneficiados? Quantas pessoas beneficiadas? Quantos serviços postos numa praça pública? E é verdadeiramente a justiça transparente, a justiça de proximidade, a justiça que possibilitou o contato direto de nós desembargadores, nós juízes, nós servidores com o povo e principalmente com aquele mais humilde. A justiça, enfim, que descortina, que desencantou os juízes, os desembargadores, os servidores. Quantas e quantas vezes se pensava que o juiz não ria, que o juiz não tinha emoção. Mas essa justiça, exatamente essa justiça, que chamou e chama a atenção do Brasil inteiro, Brasil inteiro, pelo seu encantamento. Quanta dignidade nos casamentos realizados. Só nós que estivemos ali, e aqui foram nós, quase todos, que víamos a alegria dos que estavam casando. Ali na praça pública, o desfilar das noivas e noivos, cuja alegria respaldada num largo sorriso e tirar foto junto aos bolos, a trazer para aquele momento ímpar toda a explosão de felicidade. É, pois, já a esta altura, senhores, mais de 800 mil pessoas que nos viram nas praças públicas, descortinando, fazendo transparência, desmistificando o judiciário inovador e moderno que somos. E que, assim, somos compreendidos no Brasil inteiro. A alegria é uma tradição. Hoje já é tradição.
E temos aí inúmeros prefeitos, inúmeros municípios que já nos pediram. E o presidente, o futuro, já está de posse desses pedidos, tanto nesses programas, Justiça na Praça, quanto Justiça e Escola. Transformando, portanto, o próprio município quando nós chegamos, senhor presidente. É uma alegria enorme das nossas equipes quando vão chegando e as equipes que estão ali recepcionando a todos nós. Daí ressaltar com toda a força e entusiasmo de nossas equipes, do TJ e dos municípios, que é, aspas, tratar gente como gente, fecha aspas, e dar, aspas, um rosto visual à justiça, segundo nosso querido escritor Juliano, que faz parte da nossa comunicação. E nós vemos um novo TJ, Tribunal de Justiça. É, enfim, a realidade que o nosso tribunal cumpriu e vai cumprir sempre, sempre, o grande papel social que ele acalenta a nossa Carta Maior, na transparência, na desmistificação do Judiciário Potiguar. Quero dizer que no Colégio de Presidentes agora, onde o desembargador Vigílio, meu querido, não pôde estar presente, e eu fui, em Fortaleza, aproveitamos sim o momento e entregamos aos ministros Toffoli, a todos os presidentes de tribunais e corregedores que também estavam ali, a revista. E ela foi elogiada, como sempre é. Ela foi decantada, inclusive, Fran, a gente estava propondo uma grande explosão de cultura hoje nesse tribunal, às 11 horas. Infelizmente, foi mudado e a gente não teve condição de fazer. Mas Fran tem várias fotos, registros do que fez essa revista, uma revista bem elaborada, linda, e que diz tudo, que é um judiciário moderno, inovador, e que a gente quer, sim, que Cazuza seja nosso sempre, que a gente se mostre sempre com bastante dignidade nessas praças públicas, nas escolas públicas, e que a gente realmente possa fazer cidadania. Senhor presidente, com essas palavras, porque as outras já estão aqui dentro, eu quero entregar a Vossa Excelência e a todos os meus colegas esse número 1 da revista de Justiça na Praça. É assim que eu falo. Tudo bem. Bem, senhores, no próximo dia 2 de janeiro, será realizada a sessão solene de transmissão do cargo da nova diretoria. E eu vou aqui designar, houve o consenso dos desembargadores, eu vou designar aqui o desembargador Ibanez Monteiro para fazer a saudação dos novos dirigentes. Mas já está convocado, não é nem convidado, não, está convocado para fazer a saudação dos novos dirigentes, ok? Eu desejando um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos os integrantes deste tribunal, eu declaro encerrado o ano judiciário 2014. Está encerrada a sessão.